Fala, turma! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal Liderança em Movimento. Hoje a gente vai tratar um tema que vai te ajudar demais, principalmente você que assumiu a liderança agora. É muito comum, gente, nós líderes cometer alguns erros, tá? Mas quando a gente está começando, aí esses erros são um pouco mais evidentes. Só que se a gente não corrigir essa rota rápido, esses erros podem fazer a gente ter um insucesso como líder e aí gerar impactos que às vezes são até irreversíveis. Você pode ter um impacto na sua carreira, você pode gerar um impacto na carreira do seu liderado e até nos resultados da empresa, e aí a gente também não conseguir se recuperar. Aqui não é o caso. E é por isso que eu estou aqui, para a gente poder encurtar esse caminho. Hoje a gente vai falar de 5 erros comuns que acontecem com novos líderes. E a gente vai tentar identificar isso para você ter a chance. Se você está cometendo esses erros, você conseguir reagir. Porque esse é o grande objetivo. Não importa a gente cometer alguns erros, tá? A gente que já está liderando há muito tempo, a gente comete erros. É comum. O importante é a gente ter a humildade de conseguir entender, ser um eterno aprendiz, saber que a gente erra, identificar esse erro e fazer a correção adequada. Porque no final das contas tem uma galera esperando nós líderes sermos assertivos para ajudar essas pessoas a se desenvolverem e a empresa também dependendo demais da gente para a gente conseguir evoluir os resultados dela. Então vamos embora, sem muitas delongas, bora para a vinheta e vamos falar dos erros comuns de novos líderes. E para quem não me conhece, eu sou o Carlos Roque, eu venho atuando em liderança há mais de 20 anos, em liderança corporativa, em liderança de times, liderando líderes, e eu aprendi muito dentro dessa jornada, e por isso que eu tô aqui para compartilhar com vocês todo o meu conhecimento, para ajudar vocês, gente, a buscar uma liderança mais assertiva, porque a gente tem que mudar o jogo. A gente precisa entender que o melhor jeito de atingir os melhores resultados de uma forma sustentável é através das pessoas. Então bora colocar nossa liderança em movimento. Minha gente, eu acho que antes de começar é muito importante a gente entender que assim, infelizmente, e aí eu vou dizer infelizmente, é por isso que eu estou aqui motivado para a gente poder falar de liderança de uma forma mais assertiva. Porque o que acontece na prática, quando um líder assume esse cargo de gestão, assume esse papel de liderança, na maioria das vezes, eu diria que tem um erro comum dos dois lados, tá? Primeiro, da empresa, que acaba não preparando esse líder da forma adequada. E se você assumiu e você está nessa posição, você vai entender o que eu estou falando. Você não recebe um treinamento adequado para você ser líder. A gente não aprende isso na nossa graduação. A gente não aprende a como lidar da forma adequada com as pessoas e como conseguir direcioná-las, como conseguir influenciá-las em prol de um resultado. A gente não aprende que ser líder você precisa ser artesanal na sua fala, que você vai ter que conhecer muito mais elementos do que a técnica. Só que em outro lado também, o líder que quer assumir esse papel de líder também não busca esse conhecimento e acaba sendo negligente a ponto de achar que ser líder é de uma coisa simples e que vai assumir o papel e olha, fulano já é líder, então eu também posso ser, e acaba também não se dedicando a conhecimentos específicos para ser um líder. Mas não liga não, é por isso que o Liderança em Movimento está trabalhando forte para poder trazer esses conteúdos para vocês, porque a gente tem que encurtar esse caminho, você tem que ter chance de conseguir corrigir essa rota, e se você não corrigir a rota, os impactos são muito ruins, galera, porque, se tornar líder para não ser líder não vale a pena, não faz sentido, não faz isso para sua carreira e não faça isso para a carreira dos seus liderados. Então, por isso que a gente precisa se dedicar sim, tá? Eu estou aqui para poder passar para vocês tudo aquilo que eu vivi ao longo desses mais de 20 anos, para a gente poder falar sobre liderança assertiva. E esses erros comuns que acontecem entre os líderes vão com toda certeza te ajudar a corrigir a rota e você conseguir ter resultados mais assertivos. Senão é só frustração.
É só frustração. E não dá pra gente ficar nessa seara eterna de que ficar falando que é muito difícil lidar com as pessoas e tudo mais. Não. Liderar é divino, é mágico, é muito bom. Só que a gente tem que fazer isso da forma certa. Então bora falar dos 5 erros que acontecem com novos líderes. Gente, erro 1, muito comum em um líder ou em uma líder nova, que é querer controlar tudo. Pensa assim, esse líder, ele acaba não tendo confiança em quem vai executar essa função. E é muito comum porque, gente, quando você não é líder, você é o executor, concorda? E você sendo o executor, você tem muito mais confiança em si próprio, porque você vai lá, faz a sua atividade, faz os seus checks que você aprendeu a fazer ao longo do seu período de trabalho e você entrega um resultado, e entrega um resultado bom. Só que quando você se torna líder, você precisa confiar que alguém está executando o trabalho da forma que você faria. E aí você acaba querendo controlar tudo na vírgula, nos mínimos detalhes. Se você assume o cargo de um líder de uma grande operação, por exemplo, de uma operação de shop floor, do chão de fábrica, onde tem muita gente na execução, você acaba querendo estar presente o tempo todo, querendo ser onipresente, querendo enxergar tudo, querendo que as pessoas te tragam todas as informações, você acaba sendo centralizador, você puxa tudo que está acontecendo no seu time para você. E aí você elimina uma coisa que se chama ambiente de confiança, tá? Porque você realmente quer olhar para tudo. E você acaba não delegando, né? E você se sobrecarrega, porque além de você ter que fazer as suas atividades como gestor, né? Porque lembra, a gente já discutiu sobre isso, o que é a diferença de chefe, gestor e líder, e o gestor ele tem muitas funções também de execução, só que você, além de ter que entregar as suas funções de execução, você também quer ficar controlando todas as entregas do seu time, tá? Então, líder novo, já se identifica aí se você está fazendo esse modelo de controle total do seu time, querendo principalmente que o seu time faça do jeito que você faz. Esse é um ponto que você tem que entender. Você assumiu o papel de líder, agora pessoas diferentes entregam o resultado que você precisa que sejam entregues, tá? Só que essas pessoas, elas pensam diferentes, elas agem de formas diferentes. Obviamente que você como gestor precisa garantir uma padronização das entregas, mas isto, tá, tem um limite de atuação. Se você quer que a pessoa execute exatamente da forma como você executaria, você pode estar sendo controlador demais. E aí você já está cometendo o erro 1 aqui do nosso bate-papo. Erro 2, galera. Confundir liderança com cobrança. Tem muita gente que acha que quando assume o papel de gestor e vai se tornar um líder, ele imediatamente vai ter pessoas que vão obedecer ela. Ah, porque eu vou conseguir mandar, né? Eu vou dizer como é que tem que ser feito e a coisa vai ter que ser feita. É muito comum você ouvir em papos de bastidores, e você que vive esse mundo vai saber que eu tô falando. É muito comum das pessoas falar, se um dia eu fosse chefe dessa área, as coisas aconteceriam desta forma. É assim que deveria acontecer. E aí, fatalmente, a pessoa acaba crescendo, conseguindo atingir o cargo de liderança, e é isso que ela põe na cabeça. E por um cargo hierárquico, né, por uma posição de hierarquia, as pessoas abaixo imediatamente vão fazer o que esse gestor, o que esse líder manda. Isso é muito comum. Mas, gente, a posição, grava aqui comigo, tá? Essa posição hierárquica nem de longe garante com que os seus liderados te sigam, que esses seus liderados sejam influenciados para você. Eu não vou nem dizer o termo, porque eu não gosto muito disso, que esses liderados te obedeçam, né? Sigam, cumpram a tua ordem. Porque, para mim, o líder ele não tem que dar ordem, o líder ele não tem que mandar, né? O que o líder faz por essência? A gente já discutiu sobre isso, né? Volta lá nos vídeos aqui do Liderança em Movimento, o que é liderar de fato. Mas o grande papel do líder, gente, é influenciar as pessoas a se movimentarem em uma direção que eu preciso.
tá? Então eu tenho que influenciar essas pessoas. Eu não vou... e aí existem toda uma técnica que você vai se desenvolvendo como líder para você conseguir garantir que essas pessoas sigam o que você precisa, que você consiga influenciar essas pessoas. Só que é um erro muito comum. Essa pessoa que é promovida a um cargo de hierarquia, onde ela é chefe, sim, de um grupo maior de pessoas, ela acha que por se posicionar nesta cadeira, imediatamente ela tem um poder sobre as outras. E isso nem de fato é verdade. Cuidado para que você não esteja cometendo esse erro. Gente, bora falar do erro 3. Querer ser aceito o tempo todo. Olha o perigo disso, gente. Vamos lá, vou falar que talvez você possa entender se você está posicionado neste erro. O líder novo, ele fica com muito receio, principalmente de não ser aceito pelo time. Ai, mas é porque o time tem que me aceitar. E você vai ouvir muito desses conselhos, assim, de falar assim, não, mas a primeira coisa que você tem que ter é conquistar o seu time, tá? E é óbvio, tá? Eu super concordo e eu vou dar esse conselho, e se eu estiver mentorando você como líder, você vai ouvir isso. Você precisa sim conquistar seu time, mas você não tem que conquistar seu time querendo do seu time a validação deles o tempo todo, tá? Deixa eu falar uma coisa bem séria aqui para vocês. Quando você assume o papel de líder, você tem a função de influenciar e de direcionar as pessoas, né, em uma direção que você precisa. Toda vez, gente, que a gente se posiciona para direcionar uma pessoa, ou um processo, ou um time, uma equipe, isso incomoda. Isso incomoda. Isto faz parte do processo de liderança. E aí um líder, quando ele assume esse papel, quando ele é novo, ele acha que isso é um problema. Então ele quer que as pessoas validem as ações dele. Esse cara é gente boa, olha, tá vendo? Ele é parceiro, olha, ele deixa a gente fazer 15 minutos a mais de almoço, olha, ele não fica olhando se a minha planilha tá certa, olha, aquele meu antigo chefe, meu Deus, ele ficava o tempo todo olhando, cobrando a gente pra gente poder ter uma entrega aqui nessa direção. Nossa, esse cara, olha, tá vendo? Ele nem cobra da gente, ele deixa as coisas fluírem e tal. E de novo, gente, aqui tem uma linha tênue. Por quê? Você ser validado pelo seu time precisa ter as motivações corretas. Porque se você está querendo ser validado, mas não dando a direção adequada, não, né, trazendo a real direção para conseguir ter os resultados que a sua área precisa, você não está tendo diálogos francos e honestos, você não está dizendo quando o time ou uma pessoa não está tendo o comportamento devido e adequado, você está buscando essa validação do seu time pelos motivos errados. E aí você não vai desenvolver a equipe, você não vai conseguir se posicionar, você não vai corrigir os erros da sua equipe. E isso é um baita problema, porque você pode estar se sentindo confortável nesse primeiro momento, porque as pessoas estão te validando. Mas assim, na prática, gente, isso não é uma validação saudável. Elas estão ali porque elas não estão sendo cobradas. Esse é o grande real da coisa. E se você não está fazendo esse papel, você não está evoluindo o seu time, você não está colocando aquele navio dos seus liderados na direção do atingimento dos resultados. A empresa não vai ficar feliz com você, os seus liderados a longo prazo não vão ficar felizes e você também não está se desenvolvendo. Cuidado, é um erro muito comum. Gente, agora eu quero convidar você. Eu tô aqui trabalhando fortemente para trazer muita informação boa para vocês, mas eu peço a sua ajuda muito rápida. Se você tá gostando desse conteúdo, já deixa o like, porque isso é muito importante para mostrar para a ferramenta, para o YouTube, de que esse vídeo é bom e que ele precisa ser visto por mais pessoas. E se você tá aqui e não segue o Liderança em Movimento, é o momento de seguir. É só clicar aí, se inscrever, ativar as notificações para você sempre receber os conteúdos novos, tá bom? E também compartilhar para a galera, porque falar sobre liderança não é para ficar só para você, né? Você precisa, com certeza você tem aí uma gama de pessoas que precisa estar recebendo essa mesma informação que você. Bora falar do erro 4, gente. Olha, esse é uma coisa que acontece e acontece muito. Um novo líder, ele não dar a devida clareza do que é necessário para o seu time. Cara, isso acontece por quê? Porque
Até um momento antes desse cara ser líder, ele era o executor, tá? Eu já falei sobre isso no começo desse vídeo. Só que quando ele é o executor, ele tá no papel do executor, no papel de liderado, ele tem alguém trazendo esta mensagem para que essa pessoa, que no caso é você, vá lá e execute, né? Porque você está executando. Então você ouve o que o seu chefe, o que o seu líder, o que o seu gestor está te traduzindo como uma necessidade e você vai lá e traduz e executa. Mas você conhece a sua técnica, você conhece os seus princípios, você conhece a sua cultura, você conhece a sua velocidade, você conhece praticamente tudo de você, a sua técnica, quem você vai conseguir acionar se você não for entregar o resultado, sabe se você não entendeu como você vai voltar a pergunta, para que a mensagem seja clara para você ir lá e executar a atividade, tá? Só que agora, minha gente e meu povo amado, existe uma pimentinha a mais. Você não é mais o executor, você é um novo líder. E quando você é um novo líder, você, gente, tem que fazer uma coisa que é surreal. É difícil, eu sei que é difícil. E é aí que muita gente está pecando. Porque você, líder, vai receber uma mensagem de uma forma mais estratégica. É uma ordem que não é uma ordem polida já para uma execução direta. Você vai receber uma necessidade estratégica da companhia. E você precisa traduzir essa mensagem para o seu time. Só que é aí que vem o problema. O seu time, eles têm cada um a sua forma de ouvir, a sua forma de interpretar, a sua forma de traduzir o que ela está ouvindo em ações. E é aí que o líder peca. Ele acha que ele está passando a mensagem, o time não está entendendo a mensagem de uma forma clara e as coisas não andam, o resultado não avança. E aí fica assim, vamos lá que vocês vão entender o que eu estou falando. Fica os liderados assim dizendo, primeiro o líder olhando e dizendo assim, meu Deus, mas parece que esse meu time não me entende, eu tô falando grego aqui nesse departamento, eu tô falando grego na minha área, eu tô explicando para eles que isso é crítico, eu tô explicando para eles que isso é completamente necessário, eu tô explicando que isso aqui ia dar problema e parece que eles não me entendem. Quantas vezes vocês já não ouviram isso ou já não participaram no processo desse tipo? E do outro lado também tá a galera, os liderados, se reunindo ali no café, dizendo, meu Deus do céu, mano, eu não consigo entender nada que esse meu chefe fala, não consigo. Ele chega aqui, fala um monte de groselha, fala um monte de coisa, e ele não entende as nossas dores, não entende o que a gente tá precisando, não entende o que a gente tá fazendo, e daí não dá. Então fica os dois polos com uma ruptura de conexão gravíssima, a mensagem que a empresa traduziu para esse líder não chega até os ouvidos do liderado da forma que é entendível e o resultado não sai. Esta comunicação, ela não existe conexão. Existe uma ruptura nessa comunicação. E se você não olha para isso, líder novo, fatalmente você não está atingindo os resultados simplesmente porque você não está sendo claro na sua mensagem. E aí eu vou ser um pouco chato com você, líder, tá? 70% dessa responsabilidade é tua, de passar a mensagem de forma clara. O liderado, ele não tem esse senso de responsabilidade que ele tem que entender essa mensagem. Então não dá para você dizer, pô, mas eu falo, o cara não entende. Não. Se ele não entende, muda a forma. Você tem que mudar a forma. Você precisa encontrar um meio para essa galera entender o que você está dizendo. E existem inúmeras técnicas. Por isso que eu falo, segue o Liderança Movimento, que a gente vai ter muita coisa para discutir sobre esse tema, tá? Para eu poder trazer técnicas para vocês. Não tem como eu fazer tudo isso num vídeo só, para poder ensinar vocês a usar todas as técnicas para você dar uma mensagem clara e passar isso para o seu time de uma forma adequada. Mas isso é um erro muito comum, então fica atento, gente. Pode ser que o que está acontecendo com o seu time e com toda a sua equipe de não estar atingindo os resultados é porque você não está sendo claro e transparente na mensagem que precisa ser passada para os seus liderados. Chegamos no erro 5, gente. Para mim, faz uma pausa aí. Esse é o pior erro de todos. Só que, infelizmente, ele acontece e acontece muito. E não é pouco não, gente. Acontece demais. Líder novo não desenvolver as pessoas. Isso acontece e acontece muito,
tá? E, de novo, na maioria das vezes, você líder novo, você não tá desenvolvendo as pessoas e você nem sabe que não tá. E você só tá seguindo. E os seus liderados só sabem reclamar de você, porque elas também não estão se desenvolvendo, tá? E aí eu vou dizer por quê, tá bom? Deixa eu trazer uma linha de raciocínio para vocês entenderem o que acontece, tá? De novo, se coloca na posição anterior à promoção de líder, tá? Você era o executor. E você na execução, você com certeza era bom. Porque senão você não teria sido promovido a líder, né? Senão teria alguma coisa esquisita aí, né? Você assumiu um cargo de gestão, provavelmente porque você tinha excelentes resultados como executor, ali na base, sendo liderado. Então você é muito bom nessa execução. Só que de repente você é promovido, você recebe um cargo de gestão e você quer se tornar um baita líder, né? E aí, você como gestor, você recebe uma demanda, lembra daquela demanda estratégica da companhia? E essa demanda tem que acontecer e você tem que fazer o seu time entregar. E o seu time não entende, você não passa mensagem clara, o seu time não entendeu e o que você faz? Põe a mão na massa, vai lá e executa. É ou não é? É ou não é? Pensa bem aí. Se às vezes, e muitas vezes, não é mais fácil você, líder, principalmente você que é um líder novo, você já pegar aquela planilha, já preencher ela, executar. Por quê? Porque você sabe fazer isso, você é bom. Você não se tornou gestor desta função à toa. Você se tornou gestor porque você tem muita técnica, muito conhecimento, você sabe o que você está fazendo. Então, na maioria das vezes, é mais fácil você pegar e você fazer. Só que isso faz uma coisa, você estaciona o seu liderado. Você não está o desenvolvendo. Você não está o desenvolvendo a ter uma escuta diferente também quando você precisa que a mensagem seja clara. Você não está o desenvolvendo quando a coisa tem que acontecer. Esses 4 erros que a gente falou, todos eles culminam aí na gente ter esse erro 5, que é a gente não desenvolver as pessoas. E esse líder que não está desenvolvendo as pessoas, ele corrige muito pouco, né? E essa correção, não entendam isso, líder, como sendo algo que é destruidor, não é correção de rota. Se você mudar essa frase, já muda, né? Porque às vezes a gente fala correção de conduta, acaba ficando um pouco mais agressivo, mas você está fazendo uma correção de rota, né? Se você não... você cobra pouco porque você não está conseguindo fazer com que o seu time enxergue que esses resultados precisam ser entregues, tá? Então, assim, na maioria das vezes, você vai tender à execução. Tá? Isso acontece muito com líderes novos. Quando você já e aí, líder novo, fica calmo, tá? A gente vai construindo os degraus, aí a gente vai evoluindo. Mas quando você já é um líder mais sênior, um líder que já está operando há um bom tempo, isso é muito mais fácil, tá? Pra gente. A gente não assumir esse papel de execução mesmo, porque eu não vou executar. Eu vou realmente reconstruir a conexão, reconstruir a comunicação, reconstruir o modelo mental, seja dos meus liderados e seja o meu, para garantir que a execução seja entregue pelo time. Tá? Mas quando você está assumindo o papel é muito difícil, porque você não quer ter essa pressão, né, do seu gestor também, ou da empresa diretamente, essa pressão de que o resultado tem que sair, o resultado não está saindo. E você não aguenta essa pressão. Você acha que não dá tempo de você corrigir todo esse ruído que está acontecendo aqui entre você e os seus liderados, não vai dar tempo, e aí você acaba indo para a execução. Mas fazendo isso, o seu time perde, o seu liderado perde. E, consequentemente, gente, você, líder, também perde. Porque se você não desenvolve as pessoas, você não está desenvolvendo seu papel de líder. E você também está estacionado. Não é um impacto só nele. E, com toda certeza, um baita do impacto também na empresa. Então, somando tudo isso, não desenvolver as pessoas não é algo bom, não. Você precisa entender, se você está estacionado nesse erro, dá uma parada aí, vamos chacoalhar e vamos corrigir a rota para você com certeza ter melhores resultados. Então, minha gente, esse é o conteúdo que eu pensei para o dia de hoje, a gente poder falar sobre esses erros e você ter a chance de se identificar, tá bom? A gente já fez alguns acordos aqui nos vídeos anteriores, eu puxo vocês para fazer um acordo aqui de novo. Sejam sinceros na autoavaliação de vocês como líderes, porque senão esse conteúdo aqui não vai mudar nada. Sejam sinceros, dá uma olhada se vocês não estão ali estacionados em algum desses erros ou em todos esses erros.
tá? E de uma forma bem sincera, tá? Não se culpe. Não coloca esse cenário de que, pô, né, olhar para os nossos erros achando que nós somos os piores líderes do mundo. Não façam isso. Faz parte, tá bom? Faz parte. A gente ser líder assertivo é uma construção que nós vamos evoluindo, tá? Isso não tem problema nenhum. Então não se culpem, não fiquem aí se auto-martirizando. Faça uma autoavaliação, entenda onde vocês estão estacionados, em quais dos erros estão mais latentes e mais evidentes. E como sempre, eu convido vocês a ter uma ação direta, uma ação rápida, dentro dos próximos 7 dias. Já dá uma olhada, já faz essa identificação, volta aqui no vídeo, comenta para mim aquilo que você identificou como sua principal fragilidade aí e eu vou responder para vocês, vou ajudar, vou trazer um monte de dica também, porque isso também já gera conteúdo para mais vídeos e com certeza também vou ajudar a mentorar vocês aí nessas principais fragilidades e dificuldades que vocês estão tendo. E assumam um compromisso nos próximos 7 dias. Eu vou trabalhar neste erro, eu vou dar uma olhada neste erro, eu vou conseguir ter um pouco mais de atenção para perceber se este erro está mais latente mesmo, tá? Porque só de você olhar para o seu erro, você já é um líder melhor. Concorda? Percebe? Se você olhar para o seu erro, com certeza você já vai ser um líder melhor, tá bom? Então esse foi a proposta de hoje, espero que vocês tenham gostado, gente, que esse conteúdo esteja de verdade, de fato ajudando vocês, porque é isso que eu quero aqui no Liderança em Movimento, tá? Então não deixe de, por favor, deixar o seu like no vídeo se você gostou. Se você chegou até aqui, com certeza você gostou. Então não custa nada, dá seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, só se inscrever, é só ativar as notificações, compartilhe esse conteúdo com a galera, tá? Com todo mundo que precisa desse tipo de conteúdo, tá? E também me enche de comentários aqui, seja para elogiar, seja para fazer perguntas, porque com toda certeza eu vou responder todo mundo. Então é isso, bora buscar uma liderança cada vez mais assertiva, porque liderança, gente, tem que estar em movimento. Então até o próximo vídeo, até mais.